Fala, patroa linda do meu Brasil, tudo bem com você? Patroa, hoje eu quero te fazer uma pergunta, tá? Como que tá a sua mentalidade aí ultimamente? Você tem pensado mais como uma empresária ou você tem pensado mais como uma empregada? Se você quer descobrir qual é o seu tipo de pensamento, é só você continuar assistindo esse vídeo. Bom, para eu conseguir entrar no ponto onde eu preciso com você, a gente vai ter que pontuar qual é a mentalidade dessas duas diferenças, tá? Que existem dentro de uma empresa. Então, a empresária, ela tem a mentalidade diferente da empregada, tá? E eu quero pontuar com você qual que é essa mentalidade. Essa mentalidade, ela vai muito vir junto com atitudes, né? Então, existe uma diferença de postura entre essas duas pessoas, tá? Então, essas duas posturas podem ser executora e estrategista. O que vocês têm que entender? Toda estrategista é executora, mas nem toda executora é uma estrategista, tá bom? Então já anota isso daí, que é muito importante você saber. Então se você hoje é apenas uma executora, você precisa urgentemente se tornar uma estrategista. Porém, se você já é uma estrategista, você também precisa começar a atuar como uma executora. Porque não adianta de nada ter maravilhosas ideias, né? É o que sempre grandes mentes vão dizer. Uma ideia, ela não vale de nada. Uma simples ideia, bem executada, ela pode valer milhões de reais. Então, não fica pensando, eu tive uma brilhante ideia, uma maravilhosa ideia. Isso não vale nada, mulher. Agora, o que vale mesmo é uma simples ideia, mas se ela ser bem executada, ser bem definida, ela pode valer muito dinheiro aí no seu bolso. Então, qual que é a diferença de uma executora para uma estrategista, tá? Estrategista, ela define o caminho e a executora, ela cumpre tarefas. Então, como eu disse para vocês, uma executora não é uma estrategista, mas uma estrategista, ela deve ser também uma executora. Então, um papel, ele precisa estar junto do outro, tá? E principalmente no início, né, gente? Quando a gente começa a empreender, nós, infelizmente ou felizmente, precisamos ser o famoso eu presa. Então no início é você que vai fazer tudo, tá? Porque felizmente e infelizmente tem muita gente que não quer sair desse lugar. Então ela ama tanto aquele caos, sabe? De fazer tudo, aquela coisa agitada. Ela sente que é isso que é empreender, é isso que é trabalhar, é isso que é ser útil. Então ela não quer se desprender disso, ela acha que só ela que faz as coisas bem, que ninguém mais vai conseguir fazer de forma dela, e isso é uma coisa muito ruim. Por quê? Porque você não vai conseguir crescer se você ficar apegada nas tarefas da empresa. Porém, se você também achar que é só a ideia linda, maravilhosa, e não colocar a mão na massa nem nada, né? Só achar que você precisa, eu preciso do gestor de tráfego maravilhoso, eu preciso do editor maravilhoso, eu preciso. Você nunca põe a mão, você nunca tenta editar um vídeo, você nunca tenta fazer uma gestão de tráfego, não tenta fazer nada. Não estuda sobre Instagram, não estuda sobre rede social, não faz nada. Só fica achando que vai chegar alguém e vai vir mudar a sua história, mudar a sua vida. Isso não existe, né, minha amiga? Então, o que você precisa fazer sim, se permitir ser uma eu presa no início, porque isso vai te dar bagagem, isso vai te fazer você evoluir, você crescer como empreendedora, tá? Então não tenha medo de servir, só levanta aqui as mangas, e vai trabalhar, minha filha, porque o trabalho é compensador e ele coloca dinheiro no bolso, tá? Porém, vai chegar um momento que esse ritmo ele vai diminuir. Por quê? Porque você vai deixando de ser executora e vai passando a ser mais estrategista. Por quê? Porque você já executou, você já sabe como é a execução e agora você pode crescer o seu lado estrategista. Porque o seu lado estrategista é que vai fazer com que a sua empresa cresça. Se você só ficar executando, quem está pensando? Já coloca aí. Tem que ter um caderno, metade de um caderno lotado aí só de pensamentos, um monte de interrogação. Eu quero isso, eu quero que você tire uma foto e manda lá no meu Instagram, de preferência. Então, outra coisa que a gente tem que saber, né, a dualidade. Mentalidade de estabilidade e mentalidade de risco calculado. Então, a funcionária, ela sempre vai buscar o quê? Segurança. E a empresária, ela busca o quê? Ela busca por liberdade, ela constrói isso, né? Então, a maioria das pessoas, né, tem medo de empreender justamente por causa disso. Mas será que eu vou conseguir? Nossa, se eu empreender, né, não tem valor ali, né? Um mês eu posso fazer tanto, outro mês eu posso fazer nada.
né? Mas tem mês que ganha, né? Um tanto bom e tal. Se a pessoa já tem esse medo, já é um grande apontador ali que talvez ela não esteja preparada para realmente empreender com força. Por quê? Porque ela está muito pegada ainda na segurança de ter um salário fixo, na segurança de saber, né, quais as contas que ela vai conseguir pagar no mês. Então, como eu disse, empreender no início é desafiador, principalmente se você não tem um capital ali de margem de risco, por exemplo, você não tem 6 meses garantidos do seu aluguel pago, do seu empreendimento, das suas contas fixas pessoais garantidos. Quando você não tem esse cenário, que a maioria de nós começa dessa maneira, aí fica mais desafiador ainda. Mas, gente, é possível, tá? Mas sempre é bom você traçar um plano para que essas coisas não te peguem no meio do caminho, tá? Então, se você não consegue juntar 6 meses, junte 3, sabe? Se você não consegue ter um grande negócio, comece pequeno. Comece pequeno e pense grande. Esse é o lema que toda empreendedora deveria focar, porque assim vai dar certo. Porém, se você está muito focada na segurança, talvez não seja o momento ainda. Ou talvez, gente, tá tudo bem também se você não falar assim, eu não tenho vontade de empreender. Eu tenho vontade de ter uma estabilidade financeira. Então eu quero trabalhar com uma boa área, eu quero trabalhar com boas empresas e eu quero ser a melhor no que eu faço, sabe? Então, assim, tá tudo bem também se você não dá conta de empreender. Nem todo mundo nasceu para empreender, nem todo mundo nasceu para ter um salário fixo todos os meses. Tá tudo bem com isso. Outra coisa que é muito comum, né, pra gente descobrir se você tem uma mentalidade de empresária ou uma mentalidade aí de funcionária. Mentalidade de salário fixo e de salário ilimitado. Então, a funcionária, ela está acostumada ali, como eu disse anteriormente. Ela sabe o que ela vai receber no final do mês. Já a empreendedora não. Porém, quando você empreende, você consegue estabelecer metas. E aí, o que é o pulo do gato que eu quero te passar? Por que muitas das vezes você se frustra nas metas, né? Porque que acontece? Você coloca metas irreais, que são metas muito distantes de você conseguir colocar. Então, beleza, você começou a empreender, você foi lá e bateu os seus primeiros R$3.000, né, de faturamento. Vamos colocar aí uma meta bem tranquila aí de uma realidade. Bateu meus primeiros R$3.000 e tal. Aí no outro mês você fala assim, eu vou colocar... Então tá, se esse mês eu fiz 3.000, mês que vem eu vou bater 6.000. Cara, isso é muito ousado. Não é que não seja possível? É possível. É possível de um mês a outro você dobrar a sua meta. É possível, totalmente possível. Mas por que se permitir se frustrar? Sabe? Então, ao invés de você colocar uma meta de 6.000, por que você não coloca uma meta de 4? Não é muito mais perto e alcançável? Você concorda comigo? É muito mais fácil você aumentar 10% do que se aumentar 50%, 100%. Então, as metas, elas podem nos frustrar como elas podem nos motivar, tá? E quando você é uma empreendedora, uma empresária, você consegue bater metas, estabelecer suas próprias metas e alcançar elas, aumentando o seu faturamento. Já quando você é uma funcionária, há lugares que vai te dar essa possibilidade de você também bater metas, de você ter crescimento lá dentro. Isso é maravilhoso. Eu vejo esse cenário como algo também empreendedor. Então, se você tem um local que você trabalha, que você tem a chance ali de ganhar um fixo mais comissão, mulher, se joga, fique aí até quando você se sentir confortável e bem, porque é um ambiente de crescimento que vai te ajudar muito a alavancar a sua própria jornada. Tá? Agora, se você está num lugar que é um cubículo, você não consegue crescer para um lado, para o outro, para o outro, para o outro, e isso te incomoda, provavelmente você deve estar no lugar errado. Ou se você está num lugar que tá confortável para você, tá ali ganhando seus fixos R$2.000 por mês e tá tudo bem, isso aqui já tá dando para me pagar minha cervejinha do final de semana, isso daqui já tá dando para mim comprar minha brusinha da Shein, da Shopee,
E você está confortável com isso? É porque talvez você não tenha o perfil de empresária e tá tudo bem, tá? Você se sente mais confortável, mais confiante, mais feliz sabendo quanto que você vai ganhar no fim do mês e isso tá tudo bem para você, tá? Então, talvez, gente, as coisas que eu tô dizendo aqui pode estar doendo em você. Você, mas eu queria empreender, eu queria fazer, mas na prática tá tudo diferente. Então você só tem dois caminhos. Ou você vai começar a fazer o que uma empreendedora empresária precisa para realmente ter os resultados, ou fica bem com onde você está hoje, mulher. Tá tudo bem. O importante é você estar bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Agora, se isso te incomoda, se jogue, vai mudar o seu jogo, tá? E eu tô aqui para te ajudar. Esse tópico aqui que eu vou falar agora é muito complicado, porque até eu entrei em conflito com isso, que é a responsabilidade, esperar ordens ou tomar decisões. Então, até a empresária ela tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque a funcionária, ela executa planos alheios. A empresária cria seus próprios planos. Então, um exemplo, muitas das vezes, né, quando eu era embaixadora da Sala Online, então, muito a empresa fala, vamos, faça e tal. Só que era um ambiente onde que eu conseguia também traçar as minhas metas. Eu podia traçar o meu objetivo. Então, era muito legal, porque eu conseguia seguir um plano, né, que a empresa propunha, e de um outro lado eu também conseguia traçar os meus planos. Então tinha meta para ser batida, tinha premiação para o meu desenvolvimento. Então, ou seja, se eu alcanço maiores lugares, então eu também vou ser bonificada mais vezes, né? E em contrapartida, em um outro momento, teve uma época que eu tive muito medo de fazer certas coisas e errar. Então, mesmo eu sendo empreendedora, tendo o meu negócio, eu ficava assim, gente, eu tenho que perguntar, né? Vamos colocar, eu tenho que perguntar meu financeiro se eu posso fazer isso. Aí eu tenho que perguntar a fulana. Sabe, a pessoa começa a ficar com tanto medo de tomar atitudes que ela acaba também se travando. Então, você que já é empreendedora, principalmente, tome cuidado para você não cair nesse limbo, tá? Então, por um breve período de tempo, eu me vi, já me vi nessa situação. Sabe, não vou fazer isso não, por quê? Aí quando você vai pensar no porquê, você tá se limitando porque você acha que você tá, sabe, tem algo te prendendo, mas não existe nada te prendendo. É você mesmo que tá se limitando. Então, como eu disse anteriormente, se você, mesmo sendo uma funcionária, tá dentro de um ambiente que te dá essa possibilidade de, peraí, tem esses planos aqui, mas eu posso criar esses outros planos que também vão me levar para um objetivo de crescimento para mim e para a empresa, cara, cresça aí e se desenvolva até o momento onde você achar que é viável para você. Agora, se você sabe aquelas pessoas que vão trabalhar num lugar e é assim, ó, ela senta e fica lá sentada. Ela só faz alguma coisa se a pessoa falar assim, ô fulana, tem que ir ali, tem que limpar o chão, tem que lavar a vasilha lá, fulana. Você lava? Cara, provavelmente, talvez empreender não é para você. Sabe por quê? Se você não consegue colaborar dentro do ambiente que você trabalha hoje, mulher, você acha mesmo que na hora que você vê o seu negócio precisando de manutenção, o seu negócio para fazer as coisas, você vai fazer só na hora que você quiser. Você vai fazer só na hora que você achar que lhe é cabível fazer, sabe? Então talvez você tá precisando mudar a sua mentalidade, mudar os seus comportamentos. Porque, gente, entenda uma coisa. Só cresce quem reconhece as outras pessoas. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de reconhecer o que a outra pessoa faz, então você vê que a outra pessoa ela conquista, a outra pessoa ela tem um bom desenvolvimento, ela fala bem, ela se comunica bem, ou ela faz alguma coisa bem, e você não você não consegue reconhecer isso, tá sempre, sabe, procurando coisinha, tique-tique pra poder falar na pessoa, cuidado com isso. Cuidado com isso, por quê? Porque as maiores pessoas, tanto no âmbito profissional, pessoas mais famosas que têm um brilho diferenciado, elas reconhecem outras pessoas. Pode ver, pode buscar aí os maiores nomes, você pode ver que todos eles conseguem reconhecer outros grandes nomes. Por quê? Isso quer dizer que ninguém tira o seu próprio mérito, sabe? Você é você, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu próprio brilho, e o brilho do outro não vai ofuscar o seu, jamais, tá?
Então se você tem medo do brilho do outro te ofuscar, mulher, cuidado. Comece a mudar sua mentalidade, sua forma de ver as coisas. Vá buscar conhecimento, autoconhecimento para você se conhecer melhor, tá? Para que você não caia neste limbo aí de não conseguir ficar feliz com a realização das outras pessoas, tá? E se você é uma pessoa que tem que te mandar, te pedir, te implorar praticamente para você fazer algo que é óbvio, que você sabe que é necessário fazer, principalmente falando no âmbito profissional, e você não está fazendo, provavelmente, se você tivesse seu próprio negócio. Por quê? A empresária, gente, ela não tem coisas que ela não tá afim de fazer, mas ela precisa fazer. Então não se trata de fazer o que você quer fazer. Não tem ninguém lá para te dizer o que você tem que fazer. No empreendedorismo, não tem ninguém para te dizer. Você é que precisa ser disciplinada para fazer. Estão conseguindo me entender a seriedade que é o empreendedorismo? Então, se você tem essa visão, é um indício de que você tá mais no time das empregadas, no time das funcionárias, do que no time das empresárias empreendedoras, tá? Então reflita sobre isso. Bom, agora para fechar com chave de ouro, eu quero que você me responda aqui nos comentários. Qual desses tipos de pensamentos tem guiado a sua jornada? Qual a mentalidade que mais está te puxando aí? Como que você tem pensado ultimamente? Será que você está realmente preparada para poder ser a dona da sua própria vida, fazer realmente valer acontecer e começar a empreender e se tornar a empresária da sua própria vida? Comenta aqui, seja sincera, tá? Aqui não tem julgamentos. Como eu disse, tá tudo bem também se você você já enxerga isso dentro de você, que você procuraria outros meios, mas aquela grande responsabilidade de ter um negócio. Sabe que empreender não significa, gente, só você ter um negócio com tantos colaboradores e tal. Empreender é muito mais do que isso, tá? Vou dar um exemplo para você. Se você pega um chup-chup gourmet, faz lá um chup-chup gourmet, leva para o seu trabalho, onde que você já está trabalhando, vamos colocar que você trabalha com um salário fixo, tudo bonitinho, você está empreendendo. Isso é empreender, entende? Então, empreender não é só você ter uma empresa, CNPJ, não. São ações, são maneiras de pensar, atitudes que muitas das vezes elas estão impregnadas em você, ou você perdeu elas porque você começou a ver outras pessoas fazendo e imitou o padrão de comportamento dessas pessoas sem perceber e perdeu essa essência empreendedora que talvez você sempre teve, tá? Então me deixa saber qual que é o seu pensamento. Eu quero lembrar uma coisa muito importante para vocês, de sempre dar uma olhada aqui na descrição dos vídeos, porque eu deixo sempre a indicação dos meus cursos, se vocês quiserem se desenvolver mais comigo, aprender mais comigo, tá? A gente tem aí alguns produtos digitais, temos físicos também para você que gosta de cabelos. Então dê sempre uma olhadinha aqui nas informações da descrição do vídeo, que eu tô sempre indicando coisas maravilhosas para vocês, tá? Não esquece de se inscrever no canal, dar um like no vídeo para eu saber que você gostou e ativar os sininhos para não perder nenhuma notificação. Eu te vejo no próximo vídeo.